fazer santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início mais uma vez à Expedição Tevan. Nós estamos hoje mais uma semana na casa do Rodrigo, da Dayana. A Expedição Tevan é uma movimentação onde nós nos reunimos para trazer o alimento que vem do céu. Nós tratamos, como muitos cristãos, como todos aqueles que acreditam na Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é o alimento que nos dá a substância para nos manter de pé. Então, a Expedição Tevan, nós nos reunimos todas as quarta-feiras em uma casa para que a gente sentasse na mesa, para a gente sentar à mesa e nos reunir e distribuir esse pão. E hoje está esse clima maravilhoso. Nós já recebemos uma bênção hoje. Nós estivemos reunidos em oração. O Gael estava com um problema no sistema, ele não estava conseguindo urinar. E nós já conseguimos uma vitória. Juntos estivemos aqui reunidos orando. E agora há pouco já não foi necessário ele ficar na sonda. Então já tivemos a nossa vitória e nós estamos aqui reunidos para celebrar. Pessoal, que coisa maravilhosa, que conexão. Se tem uma palavra que está muito forte nesses dias, é a palavra conexão. Essa palavra é uma das palavras que está mais em evidência, porque hoje a gente precisa muito de estar conectados para a gente ter acesso a informações. Então, quando a gente está conectado, a gente consegue acessar a lugares onde a gente nem imagina estar. Então, essa conexão com Deus é o que vai nos garantir a estar em ambientes onde a gente nem imagina. E se tem uma coisa, irmãos, que está acontecendo nesses dias, é a remissão do ambiente. O que é remir o ambiente? Olha só que coisa interessante. Quando Adão e Eva, eu sempre procuro a referência de Adão e Eva, porque lá é o princípio. Então, quando Adão e Eva, eles estão no paraíso, não há relatos nenhum de sua vida em que algo era errado. Quando eles saem do paraíso, que começa a relatar as coisas erradas que acontecem na vida deles. Então, enquanto eles conviviam no Éden com Deus, no ambiente onde Deus estava, eles não tinham problema. Então, quando Adão e Eva pecam, eles comem o fruto que não eram para ter comido, as escolhas dele fez eles perderem o ambiente com Deus. Mas eles nunca perderam Deus. O que eles perderam, na verdade, foi o ambiente que eles conviviam com Deus. Então, quando a gente está vivendo uma vida onde a gente erra, a gente peca, na verdade a gente não perde Deus. A gente perde o ambiente de convívio com Deus. Lembra que eles foram expulsos do paraíso? Então Deus sempre esteve com eles. O que eles já não tinham mais era o ambiente que eles conviviam com Deus. Então tudo que Deus está fazendo é remir o ambiente. O que é remir? É comprar, é santificar, é tornar aquele ambiente
próprio novamente para que o homem conviva com ele e ouça a voz. Amém, irmãos? Amém. Então, nesse trabalho que Deus está fazendo, irmãos, de remir o ambiente, por que a gente tem essa finalidade de falar que Deus está remindo o ambiente? Ora, quando Adão e Eva conviviam com Deus no paraíso, todas as tardes Deus vinha visitar Adão. Então, quando Adão ele recebe a visita de Deus, ele ouve a voz de Deus. Agora, quando Adão come o fruto, ele já não consegue mais ouvir a Deus de uma maneira como ele ouvia antes. Então, hoje nós temos um grande problema. A humanidade, o homem e a mulher, eles têm se tornado muito orgulhosos. Irmãos, você já tentou dar conselho para alguém que é orgulhoso? Gente, o orgulhoso, ele não consegue ouvir nada. Por quê? Porque ele se torna muito independente. Quando nós nos tornamos orgulhosos, a gente é trabalhado pelo orgulho para que a gente venha a ser independente. Todo homem que trabalha para ser independente, ele já não consegue ouvir muitos conselhos. O coração ele fica desconectado daquilo para ouvir. Então, tudo que Deus está fazendo nesses dias é fazer o homem retornar a ouvir a voz dele. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai garantir o caminho e o sustento do homem. Amém? Hoje eu queria muito tratar um assunto. Eu não sei se na chamada dos vídeos da reunião de hoje, a gente teve lá o tema de Êxodo 25:30. Eu quero ler o tema aqui do nosso encontro de hoje, que diz assim, ó, Êxodo 25:30. Diz assim a palavra do Senhor, ó. E sobre a mesa porás o pão da propiciação, perante a minha face continuamente. Na construção da arca, irmãos, quando Deus vai ordenar a Moisés para que ele construa a arca, tá dando para ouvir direitinho aí? Quando Deus ele dá a ordem para Moisés construir a arca, amém? Amém. Quando Deus dar a ordem para Moisés construir a arca, ele vai dar as medidas exatas e o que fazer para construir a arca. Porque a arca, ela iria representar a presença de Deus. Então Deus vai pedir que Moisés coloque um propiciatório. Um propiciatório é uma tampa. Em cima desse propiciatório tem 2 querubins. Esses querubins representam a presença de Deus. E quando a gente lê esse texto aqui, dizendo assim, ó, e colocarás, ó, e sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face. Então, o pão, ele ficaria em cima dessa mesa que estava na arca. Então, esse pão, no propiciatório, o propiciatório é uma tampa, e tinha 2 querubins assim. Então, nesse propiciatório, colocaria o pão. Por quê? Porque Deus queria que Israel olhasse para aquele pão na mesa e lembrasse que a presença de Deus seria o sustento dele para toda a vida. Então é muito propício para o assunto que nós vamos falar hoje. A gente sempre tem falado muito de mesa. A mesa, irmãos, ela é o lugar onde a gente conserta tudo. Tudo na Bíblia, quando começa, ela começa por comida e termina por comida. Ora, não começa com Adão sendo expulso do paraíso comendo um fruto proibido? E lá em Apocalipse vai terminar com uma mesa estendida, onde João, no livro da Revelação, vai dizer que o tamanho dela é do ocidente ao oriente. Quando nós formos arrebatados, será estendida uma mesa e nós vamos ter a ceia do Cordeiro. O que é a ceia do Cordeiro? Quando em Israel, um noivo e uma noiva se casam, eles têm uma festa de 7 dias. Eles ficam sentados ao redor da mesa, sendo servidos, e ficam se alimentando por 7 dias. Esse encontro que nós vamos ter com Jesus na ceia do Cordeiro, onde vai se estender uma mesa, isso é real, isso é uma realidade. Lembre-se de uma coisa, o mundo espiritual, ele não é real, mas ele tem lá a sua realidade. Então essa mesa que vai ser estendida no céu
será quando nós formos arrebatados. Então nós sentaremos e em volta seremos servidos por Cristo por 7 anos. Então a Bíblia, ela inicia falando de comida e termina falando de comida. E a causa da queda do homem, ela é a comida. Então tudo que nós comemos é o resultado daquilo que nós somos. Ora, quando a gente está com algum problema e a gente vai ao médico, o médico pede qual exame para ele saber o que nós temos? Não é o exame do potinho? O exame de fezes? Por quê? Ele quer saber o que nós comemos um dia antes? Não, ele quer saber o resultado daquilo que você comeu. Então nós somos o resultado daquilo que nós nos alimentamos. E a pergunta é, o que nós temos nos alimentados nesses últimos anos? Talvez essa será a resposta para a gente descobrir por que é que nós estamos tendo uma geração de filhos tão fracos. Por que eu estou falando de filhos tão fracos? Porque hoje um dos assuntos que eu quero muito trazer para a mesa hoje é exatamente sobre isso. Por que tantas mulheres, tantos pais estão vivendo uma geração onde não conseguem manter os seus filhos de pé na presença de Deus? Ora, acabamos de ler aqui que o pão em cima da mesa do propiciatório é o pão que representa a presença de Deus que vai alimentar Israel. Ele não manda botar um pão na mesa. E o pão não é o que a gente come para se alimentar. Então, se a presença de Deus representa o pão, e é o pão que alimenta, significa que nós tivemos uma geração lá atrás que não colocou esse pão na mesa para a gente se alimentar. Tá dando para compreender? Então, sempre teve um problema na geração. Deus, ele sempre falou assim, eu não culpo vocês, eu culpo os pais de vocês que não deram o alimento que vocês deveriam ter. Então, nós estamos para ter uma conferência, como eu estava dizendo antes, nós estamos para ter uma conferência onde nós vamos nos reunir para falar dos assuntos que a gente vem falando nas reuniões do Tevan. Então, hoje, eu quero trazer um dos assuntos que nós vamos conferir isso lá para novembro e dezembro. E esse assunto, ele é muito relevante, irmãos. Primeiro eu quero começar aqui chamando a atenção para algo muito importante. Eu disse antes, por que nós temos muito pais e mães que estão perdendo seus filhos? Ou seja, tá nascendo uma geração muito fraca. E a gente sabe que é o alimento que deixa nossos filhos de pé. O Rodrigo, quando vai levar o Arthur para o futebol, eu não acredito que ele leva o Arthur sem que dê uma boa alimentação para ele. Por quê? Porque ele sabe que o menino vai precisar ficar de pé durante o jogo, não é isso? É essa demonstração de Êxodo 25:30 que Deus está querendo mostrar para Israel. Deus está querendo mostrar para Israel assim, se vocês não colocarem esse pão que representa a minha presença na mesa, vocês terão uns filhos fracos, porque é a minha presença que é o alimento espiritual para essa geração manter de pé. E aqui eu já quero iniciar com uma leitura, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, o título é assim, o filho da viúva de Naim. E diz assim, ó, aconteceu que pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, Jesus tinha acabado de pregar o dia inteiro, e ele acaba de pregar e ele vai para uma cidade. Olha só, o homem estava cansado. Mas ele passando por uma cidade, ele encontrou uma mulher, uma viúva. Ela estava enterrando o seu filho. É a história da viúva de Naim. E diz assim, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mulher, mãe viúva, e com ela ia uma grande multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse, não chores. E chegando, Jesus ele tocou o esquife. O esquife é o caixão. Então o menino estava dentro de um caixão, estava sendo carregado por uma estrutura, não estava? Como Jesus era nazareno, ele não podia tocar em defunto, porque senão ele perdia o voto de nazireado dele. O nazireado não pode tocar em defunto, não pode beber.
Então Jesus não pôde tocar naquele menino para fazer ele reviver. E aonde é que Jesus toca? E chegando, tocou no esquife, ou seja, na estrutura que levava, e eles pararam. E disse ao jovem: eu te digo, levanta-te. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque nós estamos aqui diante de uma realidade. Quando nós vivemos uma realidade hoje, é o que nós chamamos de sombra de uma realidade do que se foi um dia. Nós estamos ouvindo uma história de 2020 anos atrás, 2022 anos atrás. Então essa realidade que nós estamos vivendo hoje é muito parecida. Por quê? Nós não estamos vendo uma mulher, uma jovem senhora chorando por um filho que está morto. Então parece muito com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Quantas mães estão chorando por filhos que estão sendo levados por uma estrutura que está levando eles à morte? Ora, o esquife não era uma estrutura que estava carregando o menino? Então quer dizer que existe uma estrutura que está levando os jovens para a sepultura e as mães estão chorando? E quem é que chega para tocar nessa estrutura para que faça reviver esse jovem? Não é Jesus? Está dando para compreender a realidade do que nós estamos vivendo hoje? Então a gente está diante de uma mãe que está chorando por um filho que está sendo carregado por uma estrutura.